Olá, pessoal. Bom, nós vamos hoje ter uma revisão rápida do sistema digestório, tá? Bom, primeiramente, anatomia do sistema. Os órgãos envolvidos: boca, faringe, esôfago, estômago. Do estômago vai para o intestino delgado, tá? Que fica aqui. Esse intestino delgado recebe, então, alguns materiais, alguns sucos, né, fabricados dele mesmo, que é o suco entérico, suco pancreático do pâncreas, fabricado pelo pâncreas, a bile, que foi fabricada pelo fígado e armazenada na vesícula. Depois, esse alimento passa, então, pelo processo aqui da absorção pelo intestino grosso, ficando um pouco no reto, que dá vontade de ir no banheiro, até que o esfíncter anal se abre e a pessoa evacua, ok? Então, essa aqui foi a apresentação dos órgãos e agora vamos falar um pouquinho de cada um. Na boca, a boca tem glândulas salivares, tá? São aqui de verdinhas, claras. E nós temos também os dentes. As glândulas salivares, parótida, sublingual, submandibular, elas servem para liberar a saliva, que umidifica o alimento, e também elas possuem a pitialina. A pitialina é uma enzima digestiva que degrada o amido, tá? Então, pitialina degrada amido, também denominada amilase salivar. Este alimento, lá na boca, ele chama-se alimento normal, mas aí depois que ele vai sofrer essa umidificação, né, na boca, a ação da pitialina, ele vai passar de alimento para bolo alimentar, tá? E ele vai mudar de nome conforme conforme ele vai sendo conduzido aí pelo conduto, pelo tubo digestório. Bom, então o alimento, até então, foi triturado pelos dentes, foi umidificado pela saliva, sofreu ação da pitialina, o seu amido começou a ser degradado e ele vai começar a descer, então, pelo primeiro tubo. O primeiro conduto, chamado faringe, tá? Ela tem mais ou menos uns 13 centímetros, assim, numa pessoa adulta. E aí, o que acontece? Ela vai induzindo esse alimento para descer por um movimento chamado movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico é o ato de engolir. Engole, você não parece que você faz uma ondinha? Então, essa onda peristáltica que vai fazer com que o seu alimento ele se movimente aqui por todo o tubo digestório. Nós temos aqui uma estrutura chamada epiglote. É ela que vai abrir e fechar para o alimento não parar no pulmão, não ir lá para a laringe, traqueia, ok? Então, ele fica aqui da faringe diretamente para o esôfago, né? O esôfago é o nosso terceiro órgão, tá? O esôfago, ele é um tubo também de mais ou menos uns 25 centímetros e ele também vai conduzindo esse alimento por movimentos peristálticos. 1 boca, 2 faringe, passou pelo epiglote, 3 esôfago. Chegamos então ao estômago. Só que para entrar no estômago, este bolo alimentar, ele precisa passar por um esfíncter, que é o esfíncter cárdico. Nós também chamamos de cárdia. Ela abre e fecha, uma válvulazinha assim, um esfíncter. O que acontece? Se ela tem flacidez, se ela não se fecha a rigor, você vai ter, então, o retorno de tudo aquilo que está aqui no seu estômago, tá? Então, sei lá, você comeu algo e esse algo com proteína começou a liberar muitos gases e tudo mais. Vou fazer de uma outra cor, senão vai brigar com o fígado aqui, daquela cor. Vou colocar, sei lá, vou colocar de preto mesmo. E aí, o que acontece? Esse alimento aqui começou a querer ser degradado e começou a voltar vapores aqui. Ou se não, é um leitinho, por exemplo, do bebê. O que acontece? Se esse alimento voltar mesmo lá pela boca tal, né? A pessoa pode estar com problema de refluxo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Patologias, tá? As doenças. A primeira delas, refluxo. A segunda, azia. Estas duas ligadas, então, à cárdia, tá? O que acontece?
Quando volta o alimento, refluxo. Quando só volta os vapores e a pessoa começa a sentir, sei lá, uma queimação aqui, é a tal da azia, má digestão. Então, que alimento que fica vai e volta, a pessoa tem problemas, dificuldades de estar digerindo esse alimento. Ou por falta do suco gástrico mesmo, de menor quantidade de pepsina, ou também porque nós temos também uma flora aqui intestinal, estomacal, que nos ajuda também nessa digestão. Nós temos uma flora tanto no estômago quanto no intestino, tá? Bom, esse alimento entrou, se caso você não tem nenhum problema, que bom, né? A cárdea fechou, ele vai começar a ser degradado aqui no estômago. Bom, o estômago libera uma enzima chamada pepsina, só que ela é resultado de uma reação química. Ácido clorídrico mais pepsinogênio. Isso resulta na pepsina. A pepsina, ela degrada o principal nutriente, proteína. Ok? Carnes e afins aqui. Se caso você não tem esse alimento, a pepsina começa a querer degradar aquilo que você tem no estômago. Se você não tem alimento, ela vai começar a querer corroer aquilo que você tem no estômago, que seria a parede estomacal. Quando isso acontece? Quando você manda sinais, que é para fabricar a pepsina, e ela é fabricada para corroer alguma coisa e não tem nada. Por exemplo, com estresse ou com chiclete. Se você ficar engolindo saliva, se você ficar, sabe, naquela insalivação por um alimento, aquela chamada água na boca, o estresse também, você acaba liberando a pepsina. E ela vai começar a corroer essas microvilosidades aqui, tá? Estomacais. E aí você vai ter, então, você pode adquirir, né, a terceira doença, chamada de gastrite, que começa a corroer de leve a parede do estômago. Se continuar, se agravar, pode ir para uma úlcera. A úlcera nada mais é do que uma ferida. Então, essas duas aqui ligadas à parede do estômago, né? Bom, caso você não tenha nada, você é uma pessoa que sempre está alimentada, não tem descontrole na produção da pepsina, você tem aí um ótimo controle emocional, não tem ansiedade nem estresse, né? Tá tudo perfeito. Esse alimento vai continuar aqui, não é? Você não vai ter só úlcera nem só gastrite, ó que lindo. E para ir para o intestino delgado, que seria o próximo órgão, ele passa por um outro esfíncter, o segundo esfíncter, chamado esfíncter pilórico, ou como eu escrevi aqui, piloro, tá? Só piloro. Piloro permite, então, que esse alimento chegue aqui. O intestino delgado possui 3 partes. A primeira parte do intestino delgado, ela é chamada de duodeno. A segunda de jejuno. E a terceira de íleo. O duodeno, responsável pelo término aí da digestão, do processo digestório, ele fabrica o seu próprio suco. O suco do duodeno, né, é o suco entérico, tá? Aqui do intestino delgado. Então, esse suco entérico, ele vai ajudar aí na digestão, tá? Deste quimo. Professora, o que é quimo? Gente, lembra que eu falei para vocês que o alimento vai mudando de nome? Então, o bolo alimentar foi até ele chegar no estômago. A partir do momento que ele passou pelo estômago, ele sofreu um processo de quimificação lá pela pepsina. Se ele sofreu uma quimificação, ele chama agora quimo. E este quimo, né, vai sendo degradado pela ação do suco entérico, juntamente com a ação do suco pancreático e juntamente com a ação da bile. O que é o suco pancreático e a bile? O suco pancreático é aí um líquido, né, com diversas enzimas, entre elas a lipase pancreática, que é fabricado pelo pâncreas, que libera. O pâncreas está aqui, gente. Ele tem um canal aqui, um conduto, que vai liberar bem aqui no suco, no intestino delgado, para ajudar na digestão
deste quimo, tá? O que acontece? Ele não age sozinho. Então, ele age com o suco entérico, e age com o suco pancreático, e age com a bile. A bile não tem enzimas digestivas, a bile são sais biliares, e eles emulsificam a gordura. O que é emulsificar? Sabe quando você joga detergente na gordura? Então, não forma uma gosminha branca, aquela espuminha branca? Aquilo lá é uma emulsificação. Tá? A bile, ela funciona como se fosse um detergente mesmo no seu intestino. Ela vai tirando toda a gordura. Ela vai degradando. A bile é fabricada no fígado, a maior glândula do corpo humano. A bile, fabricada no fígado, é armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar também tem aqui um caninho que libera essa bile aqui, ó, no intestino delgado, tá? Então, esse alimento, gente, ele não vai parar lá no seu fígado, tá? Para ser digerido. Ele vai ser digerido aqui, no intestino delgado. Essas substâncias fabricadas por essas glândulas, elas são conduzidas até o intestino delgado. Essas substâncias que eu estou falando, quais? A bile, fabricada pelo fígado, armazenada na vesícula biliar. Suco pancreático, fabricado pelo pâncreas, que está aqui, todo de cinza. São liberados, então, no intestino delgado. Intestino delgado fez, então, no duodeno o restante da digestão. Vai continuar, então, agora, fazendo as suas funções, que seria de absorção de nutrientes e de água. Bom, aqui eu tenho o quimo, não foi? Mas a partir do momento que ele recebeu esses sucos aqui, da bile, suco pancreático, suco entérico, ele não vai chamar mais quimo, ele vai passar por um processo de quilificação. Então, a gente fala que ele chama agora quilo, ok? E o quilo continua aqui, então, pelo jejum, pelo ilho. Quando ele vai passar aqui para o intestino grosso, ele tem uma estrutura bem aqui, gente. Deixa eu fazer de uma outra cor. Vou fazer de laranja. Uma estrutura chamada apêndice vermiforme, tá? E o apêndice é uma bolsinha, é uma região que contém glóbulos brancos, que ajuda, então, no combate aí de parasitoses, tá? De verminoses. Bom, esse quilo vai prosseguir aí o seu caminho pelo intestino grosso. Colo ascendente, colo transversal, colo descendente. O intestino grosso, então, tem 3 partes. Colo ascendente, colo transversal, colo descendente. Chegando a ficar nessa parte aqui do reto. O reto é onde as fezes param e a pessoa sente vontade de evacuar. E aí sim, ela pode fazer uma defecação pelo ânus, tá? O ânus também é um esfíncter. Então, quem tem dificuldade de entender o que é o pylori e a cárdia, o ânus também é um esfíncter, tá? Esfíncter anal. Então, esfíncter pilórico, esfíncter cárdico, esfíncter anal. São 3 esfíncteres. Tudo bem? E aqui, então, saem as fezes. Eu deixei lá também no Moodle, né? Quem tem acesso ao meu Moodle, eu deixei o vídeo lá do seu cocô mais bonito, né? De uma outra youtuber aí. Para vocês assistirem, reassistirem. Deixei também um vídeo sobre sistema digestório, tá bom? E o Super Size Me, que nós acabamos assistindo umas partes. Bom, isso eu falei da anatomia, fisiologia geral, e eu vou falar agora do controle hormonal do sistema digestório. O que é o controle hormonal? São os hormônios que ele fabrica aí, que na verdade assim, que atuam num processo digestório. O estômago libera gastrina, que controla a pepsina. Professora, o que é um hormônio? O hormônio é uma substância que tem um receptor, no caso aqui, né? Ele tem um receptor para que está chegando o alimento chega aqui, que é o bolo alimentar. E esse hormônio, por sua vez, ele vai atuar na glândula, na parede da mucosa estomacal, para a produção do HCl pepsinogênio para produzir a pepsina. Então, a gastrina nada mais é do que o hormônio que fala assim: escuta, estômago, tá chegando aqui o bolo alimentar, né? Produz aí a pepsina para degradar essa proteína.
Então, a gastrina é quem vai dar a ordem para o estômago produzir a pepsina, ok? Porque senão a pessoa tem problema aí de digestão, tá? Então, vamos lá. Gastrina, hormônio que controla a produção de pepsina. No intestino delgado, eu vou ter a produção de 2 hormônios, a liberação da secretina e a produção da colecistoquinina, também denominada de CCQ, ok? Bom, secretina liberada aqui no no intestino delgado, ela vai atuar, gente, na gastrina. O que ela faz com a gastrina? Ela avisa a gastrina que aquele alimento que estava no estômago já chegou aqui no intestino delgado. Então, ela inibe a gastrina, ela faz a gastrina parar de atuar. E a gastrina, por sua vez, não sendo produzida, não sendo liberada, não vai ter, então, produção de pepsina. Então, para-se o quê? Para-se a digestão, o processo digestório do estômago. Então, a secretina avisa, chegou aqui, para aí. E a secretina vem aqui no pâncreas e vai fazer a liberação, ou seja, ela vai estimular a produção do suco pancreático, ok? Para lá, vem cá. Pega aqui do pâncreas, suco pancreático. A colecistoquinina, o CCQ, ele vai atuar no caso de gorduras, principalmente. Então, ele vem aqui. Se você tem a vesícula biliar certinha, vai atuar aqui na vesícula biliar para liberar a bile que foi fabricada no fígado e que foi armazenada na vesícula, não foi isso? Então, a colecistoquinina, o CCQ, ele vai pedir a liberação de bile. E ele também vai estimular o suco pancreático, porque entre as enzimas do suco pancreático nós temos lá a lipase pancreática, que ajuda também na digestão de gordura. Então, os hormônios, eles controlam a produção desses sucos aqui, tá? Da pepsina, do suco pancreático e da bile. São eles que falam assim, ó, pode vir ou para aí, ok? Então, nós chamamos de controle hormonal no processo digestório. Então, meninos e meninas, eu acho que eu falei tudo aqui, assim, de uma forma rápida. Lógico que tem um pouquinho mais de detalhes no livro. No livro vocês vão ver lá falando sobre o glucagon e a insulina do pâncreas, né? Vamos falar de algumas outras reações, algumas outras enzimas também dentro do suco pancreático. Mas o intuito aqui hoje é dar um foco maior para aquilo que a gente realmente, de fato, teve tempo de falar em aula e também, assim, para dar uma orientação mais pontual para a PO, para a prova, para a próxima C e os detalhes um pouco a mais a gente vai trabalhando na nossa aula de laboratório, o qual nós vamos ter no dia 18 de março, né? E é isso. Tudo bem? Então, é isso. Desejo a todos uma excelente prova. Um beijo.